Olá, sou o professor Érico Lemos e vou falar a respeito do esvaziamento do canal radicular. O esvaziamento do canal radicular possui três modalidades de esvaziamento, a saber, a pulpectomia, indicada para os casos de doenças da polpa, a penetração desinfetante, indicado para os casos de doenças do periápice, e por fim, a desobturação, indicado para os casos de retratamento endodôntico. Evidentemente que vamos focar nossa atenção nas duas primeiras modalidades, a pulpectomia e a penetração desinfetante. A modalidade de desobturação vamos falar no momento posterior, ok? Como definição para a pulpectomia ou tratamento radical da polpa viva, podemos entender pela extirpação da polpa doente ou sã, porém viva, e temos como objetivo dar manutenção do dente na arcada e a preservação da vitalidade do coto pulpo-periodontal. Podemos observar na radiografia e na fotografia do caso clínico o dente 34, dente portador de uma pulpite reversível. É claro que o tratamento indicado para o dente 34 seria o tratamento conservador, por meio da proteção do complexo dentino-pulpar e em sua restauração. Claro que para o dente 35 podemos observar uma grande perda estrutural dentária, uma cárie de grande porte, muito próxima da polpa. Podemos observar a polpa aqui na sua porção mais coronária, né? bem mais inflamada, ok? Claro que para esse dente 35, portador de pulpite irreversível sintomática, o tratamento seria a pulpectomia. Só que o procedimento de pulpectomia ele acontece em duas fases distintas. Primeiro, a pulpotomia, que seria a amputação da polpa coronária. Em seguida, a pulpectomia propriamente dita, que seria, né, a excisão da polpa radicular. Para as indicações da pulpectomia, temos, né, durante as fases do preparo cavitário, as implicações protéticas, as lesões com envolvimento endodôntico periodontal, as pulpites irreversíveis, sintomáticas e assintomáticas, para dentes que são suportes de próteses parciais fixas ou próteses parciais removíveis, dentes que possuem hipersensibilidade dentinária, dentes portadores de reabsorções internas e, por fim, alguns casos de trauma. Nós vamos discutir rapidamente cada uma, né, dessas indicações, tá? Muito bem. Durante o preparo, planejamento e preparo cavitário ou dentário e cavitário, por vezes temos a necessidade de intervir, né, ou fazer a indicação da pulpectomia, em função da proximidade à polpa dentária. Então, seria uma das indicações. Quando temos implicações protéticas, no caso aqui, está tendo estamos aqui planejando uma reabilitação protética por meio de próteses fixas. Então, neste caso, né, um dente saudável, portador de uma polpa sã, saudável, foi indicado então a pulpectomia, porque ele seria, né, pilar, né, dessa prótese parcial fixa. Nos casos, né, desse dente aqui, no caso o 11, né, com envolvimento endodôntico periodontal, por vezes também se dá a indicação também da pulpectomia. Nas pulpites irreversíveis, tanto sintomática, como no caso
esse dente 46, tá? Muito provavelmente esse 45 também, né? Está também provavelmente envolvido também num processo inflamatório pulpar. Claro, né, que é necessário fazer os testes, né? De preferência com o gás refrigerante, com o frio, fazer uma boa anamnese e verificar a necessidade ou não, né, do tratamento conservador ou radical. Nos casos também de pulpite regressiva e assintomática, para esse elemento aqui, 26, né? Então ele é portador aqui de uma pulpite reversível assintomática, né, com características, né, de um pólipo pulpar. Tá? É claro que esse pólipo pulpar, após, né, a anestesia, o isolamento relativo, o isolamento absoluto, embrocamento do campo operatório, remoção, né, da cárie superficial, vamos fazer a amputação desta polpa coronária juntamente com o pólipo pulpar, por meio de curetas de pescoço longo, né, e sempre, né, de uma parede a outra. Tá? No caso dos dentes multirradiculados, é na altura do assoalho, ou seja, na entrada dos canais. Okay? Para dentes que serão suporte de próteses fixas, no caso aqui, esse elemento aqui, o dente 11, né, ele havia sofrido no passado um preparo para a prótese fixa, porém o dente foi mantido, né, com vitalidade, e depois da instalação dessa prótese ele se apresentou, né, com inflamação pulpar, sendo necessário a remoção da prótese e, né, obviamente, evidentemente, né, a pulpectomia e o tratamento endodôntico propriamente dito. Claro que aqui poderá ser colocado um retentor intrarradicular ainda, né, e podendo utilizar até mesmo a mesma prótese, se ela estiver bem adaptada, ou então a confecção de uma nova prótese parcial fixa. Para obtenção de paralelismo, principalmente naqueles dentes que serão suporte ou pilares de próteses parciais fixas, no caso, né, desse elemento aqui, o dente 47, então foi indicado, né, apesar de ter uma cárie, né, extensa, ele ainda era portador de uma polpa saudável, então foi indicada a pulpectomia para quê? Para obter o paralelismo adequado para que, né, futuramente seja, né, instalado uma prótese parcial fixa. Nos casos também de suporte de dentes que serão suporte de próteses parciais removíveis, principalmente, né, relacionados a essas injúrias, né, essas abrasões provocadas pelos grampos, né, que ali fazem a sua retenção da prótese parcial removível. Por vezes também é indicado a pulpectomia ou o tratamento radical da polpa viva. Nos casos de hipersensibilidade dentinária, por vezes também é indicado o tratamento radical. A reabsorção interna também, claro que a reabsorção interna, entre algumas outras causas, a principal, né, que esse dente estaria envolvido, ele sofreu um trauma no passado, com certeza, tá? E estaria indicado também, né, o tratamento radical. E por fim, né, em alguns tipos de trauma, né, como por exemplo esse elemento 12, né, a gente pode observar que houve uma fratura oblíqua, né, vestíbulo palatino, então ela aconteceu de forma oblíqua, envolvendo esmalte, dentina, polpa e cemento. Então, neste caso, estaria também indicado o procedimento de pulpectomia. A contraindicação da pulpectomia sinaliza dentes com risogênese incompleta ou ápice aberto. Veja o elemento 21, sofreu um trauma, né, com fratura envolvendo esmalte, dentina e polpa, né, expondo, né, a polpa e necessitando de um tratamento aqui endodôntico. Para este caso, para esse dente 21, iremos proceder, né, com a
pulpotomia apenas, que seria a amputação da polpa coronária. Apenas. E, claro, né, a devida medicação, o devido selamento coronário, a devida restauração aqui necessária, e vamos acompanhar esse dente, tá? É um tema que vocês terão para frente, né, tema risogênese incompleta, onde será, né, minuciosamente, né, abordado o tema. Então, por enquanto, é só isso que a gente precisa que você saiba. Tá? Então, a pulpectomia está contraindicada para dentes portadores de risogênese incompleta. Em que fase que acontece, né, o procedimento de pulpectomia? Durante a técnica endodôntica. Tá? Normalmente ela acontece conjuntamente com a odontometria. Então nós temos lá, primeiro, o diagnóstico, a anamnese, os recursos semiotécnicos, o reconhecimento da doença, a proposta do tratamento. Seguimos para a cirurgia de acesso e a próxima fase acontece, né, juntamente com a odontometria, a pulpectomia. Recomendamos para limite apical de tratamento endodôntico de 1 milímetro aquém do vértice radiográfico para os casos de polpa viva. Agora nós vamos falar passo a passo a técnica, né, recomendada para o procedimento de pulpectomia. Lembrando que ela é feita em duas fases. Primeiro, a pulpotomia, que é a amputação da polpa coronária, e, posteriormente, a pulpectomia, que seria a excisão da polpa radicular. Tá? Então, feito o diagnóstico clínico provável, tá? No caso aqui é um dente portador de um envolvimento endodôntico periodontal que necessita do tratamento radical, ou seja, procedimento de pulpectomia. Então, após anestesia, isolamento relativo e absoluto, embrocamento do campo operatório, né? Então, feito tudo esses procedimentos, tá? Vamos agora, né, vamos focar aqui no dente 35. Primeiro passo, após o isolamento absoluto e embrocamento, nós vamos, né, selecionar uma broca, uma ponta montada diamantada esférica grande, né, do tipo 1016. Vamos remover todo o tecido cariado, tá, do elemento 35, remover todo o suporte de esmalte, todo o suporte, todo o esmalte sem suporte dentinário, arredondamento de todos os ângulos. Novamente vamos repetir, né, a nova antisepsia do campo e vamos então, né, partir agora para a cirurgia de acesso. Claro que a broca a ser selecionada para a cirurgia de acesso é uma broca esférica do tipo HL, haste longa e de tamanho compatível ao volume, no caso aqui da câmara pulpar. Muito provavelmente, né, uma broca 1014. Então, após, né, o acesso à câmara pulpar, eu vou remover, né, parcialmente esse teto, tá, e vou fazer, né, o formato final, né, tornando, né, as paredes lisas e planas para o oclusal e, claro, né, removendo o restante, né, o resíduo de teto que ficou da fase anterior feita com a broca esférica. Então, a broca Endo-Z, ela é bastante interessante, né, para você, ela te dá um controle, ela te dá um corte controlado, tá? Então, ela não corta exageradamente. Então, é uma broca bastante interessante para tornar as paredes lisas e planas e acabar também de remover os restos de teto pulpar. Feito isso, eu vou fazer irrigação e aspiração com hipoclorito de sódio a 1%. Tá? É importante salientar que toda vez que eu produzir raspas de dentina, né, é interessante que a gente faça, né, uma irrigação e aspiração com hipoclorito de sódio. Então, feito o acesso, tá, eu, removido a cárie, desculpa, eu faço uma nova antisepsia do campo operatório,
troco a broca também, porque a broca que eu utilizei para remover a cárie encontra-se contaminada e também era de grande calibre também, tá? Então, feito isso, irrigação, aspiração farta e copiosa. Depois eu preencho a cavidade pulpar ou cavidade de acesso com hipoclorito de sódio a 1%, tá? E agora eu vou proceder, né, com a fase de pulpotomia, por meio do uso de curetas de pescoço longo. Então eu vou introduzir a cureta de pescoço longo, no caso aqui da parede distal paramesial, tá? Volto com a cureta por vestibular para a parede lingual, dando um translado, um movimento de translado com essa cureta, na tentativa de um corte mais regular possível. Então, esse procedimento, né, de amputação da polpa coronária é denominado pulpotomia. Feito isso, eu vou, em seguida, fazer novamente a irrigação com hipoclorito de sódio a 1%. Tá? Então veja, né? No caso clínico, para a gente poder visualizar clinicamente como que acontece, né? Então eu vou tentar fazer um corte mais regular possível. É claro que, né, numa câmara pulpar diminuta ou demasiadamente achatada, esse procedimento, né, nem sempre é possível de ser feito, né? Então, neste caso, ele é feito, né, conjuntamente com o acesso coronário, ou seja, com a própria broca esférica que você utilizou para cirurgia de acesso, finalizando também, talvez, até com a broca endo-Z. Tá? Esses dentes que possuem achatamento proximal, no caso, eu posso utilizar como exemplo os dentes anteriores e inferiores, tá? Que normalmente não possibilitam esse procedimento. Tá? Após isso, eu vou, né, por meio dos cálculos odontométricos, calcular o valor de CRI, né, que seria o CAD menos 3. Tá? Então, eu vou preencher novamente após a pulpotomia, tá? Eu vou preencher a câmara pulpar e o acesso endodôntico com hipoclorito de sódio e por meio de uma lima do tipo K, de fino calibre, né, de preferência a princípio de 21 milímetros e com movimentos circulares, marginando essas paredes do canal ou desenformando esta polpa ou até ladeando a polpa. Eu vou fazendo esses movimentos para descolar a polpa de todas as suas paredes dentinárias, tá? E esse movimento, ele é feito, né, circular, e eu vou, né, aprofundando, né, esse movimento e vou desenformando a polpa, né, descolando esta polpa da parede dentinária, sempre na presença do hipoclorito de sódio, tá? até alcançar as imediações do CRI. Conseguido isto, eu vou agora fazer, né, a confirmação do cálculo do X por meio da tomada radiográfica com a técnica da bissetriz excêntrica. Tá? Então vou calcular o X, né, e vou, né, fazer um novo cálculo endodôntico para eu alcançar as imediações do CRT. Lembrando, né, que o limite recomendado é de 1 milímetro aquém do vértice radiográfico. Tá? Então, eu agora, né, calculado, né, o X, eu vou agora, com os mesmos movimentos, né, relatados anteriormente, ladeando a polpa também com o instrumento K de fino calibre, né, eu vou alcançar agora, né, ou vou partir do CRI e vou alcançar agora o CRT, promovendo, né, esse descolamento da polpa, ok? Feito isso, eu agora vou remover a lima do tipo K, vou renovar a substância química, que no caso o hipoclorito de sódio, e vou preencher a câmara pulpar novamente com hipoclorito de sódio.
O procedimento de pulpectomia, normalmente, ele é feito por meio de instrumentos do tipo Redstone, mas também pode ser feito com o próprio instrumento do tipo K, tá ok? Tá? É recomendado o H, mas também pode ser feito com o tipo K. Então eu vou, né, selecionar um instrumento do tipo K de calibre compatível, vou calibrar esse instrumento no CRT e com movimentos de penetração e translação, né, a partir do CRT, tá? Então eu introduzo o instrumento sempre na presença de hipoclorito de sódio, introduzo o instrumento, no caso aqui é o Redstone, mas pode ser o tipo K também. Eu vou introduzir nas imediações do CRT e com movimento de translação de uma parede a outra, no caso aqui eu estou vindo da vestibular paralingual e tração em movimento curto. Então eu vou fazer translação e movimento curto de tração. Tá? Volto com o instrumento aqui novamente na porção lingual, jogo ele na parede contrária, no caso ao vestibular, com movimento de translação e faço um pequeno movimento de tração. Na tentativa, evidentemente, de você conseguir, né, uma excisão, um corte mais regular possível. Então, a ideia do instrumento H é que eu consiga um corte, né, o mais regular possível. Mas também, né, como já relatado anteriormente, a lima K pode também ser utilizado, tá? Muito cuidado também nesse procedimento de não escolher um instrumento do tipo Redstone muito calibroso, né? Da forma que você possa, né, provocar o enovelamento desse tecido pulpar, o que evidentemente, né, se transformará num pós-operatório ou num flare-up ou a agudização do processo inflamatório, que não seria nada agradável, nem para o paciente e muito menos para o operador. Tá? Então esses cuidados devem ser tomados. Tá? Então a pulpectomia ela é recomendada com a lima H, como o exemplo aqui, mas também, né, pode ser feito com a lima, não somente H, com a lima K também ela pode ser, né, feita. Ou até mesmo, né, em alguns casos que nós vamos falar, né, para frente, né, até mesmo com instrumentos automatizados. Tá? Então essa pulpectomia ela pode ser feita concomitante, né, ou conjuntamente ao preparo do canal, principalmente em canais curvos, atrésicos ou com forte achatamento proximal. Tá? Vale lembrar também que a pulpectomia só é possível ser feita em canais amplos e retilíneos. Tá? Em canais, como eu falei anteriormente, curvos, achatados ou atrésicos, não é possível, né, a gente fazer o procedimento de pulpectomia. Tá? Então, lembrando, a pulpectomia pode ser feita com esses dois instrumentos ou até mesmo, né, por meio de um instrumento automatizado. Okay? Eu vou dar um exemplo agora, né, um vídeo, né, como foi feito a pulpectomia do elemento 11. Claro que se trata de um paciente jovem, né, a gente pode perceber que o canal está amplo, porém, né, a risogênese foi completada. Então, estaria indicado, né, a pulpectomia. Tá? Então, neste caso, foi, né, feito a anestesia, isolamento relativo absoluto, embrocamento, remoção da cárie com uma broca esférica grande, nova antisepsia do campo operatório, irrigação com hipoclorito de sódio. Tá? Deixamos a câmara pulpar preenchida com hipoclorito de sódio. Tá? E vamos lá, né, descolar a polpa até CRI com lima K de fino calibre, calculo o X, encontro o CRT, acabo, né, de descolar a polpa até o CRT e vou substituir a lima K ou não, né, para, né, a promoção da pulpectomia. Tá? Então vamos ver aqui no vídeo. Tá? Eu vou jogando, né,
de um lado de uma parede à outra, com um pequeno movimento de tração, tá? Para que a gente consiga, né, remover a polpa por inteiro, num corte mais regular possível. Então, seria esse, né, o procedimento da pulpectomia. A polpa aqui, ela inovelou, né, mas é só a gente colocar numa gaze, né, e perceber, né, o formato anatômico desta polpa. Então, novamente, a pulpectomia é um procedimento que é possível ser feito apenas em canais amplos. Para canais atresiados, curvos ou achatados, a pulpectomia vai ser feita concomitante ao preparo do canal. Tá? Seja esse preparo manual, seriado ou escalonado, ou o preparo automatizado. Tá ok? Claro que se for um preparo manual para canais retos, né, eu vou usar a lima tipo K. Se for um preparo manual para canais curvos, eu vou usar o instrumento manual K flexível. Tá? Ou até mesmo o instrumento automatizado. Ok? Feito o procedimento de pulpectomia no CRT, preservando aqui o coto pulpoperiodontal, então por isso que eu quero um corte mais regular possível, eu vou proceder agora com a irrigação, aspiração, secagem do canal com cânula grossa, cânula fina, né? E vou passar para a fase de medicação intracanal. Tá? No caso aqui é indicado o NDP, bolinha de algodão estéreo e o selamento coronário duplo, por meio de uma fina camada de cimento à base de óxido de zinco pré-espatulado e desidratado, tá? Uma fina camada, e eu completo, né, com resina ou resina de preferência Bookfill ou até mesmo, né, cimento de ionômero de vidro. Vale lembrar que esse selamento duplo ele tem que ter pelo menos de 4 a 5 milímetros de espessura para conferir não somente resistência, né, ao remanescente dentário, bem como resistir também a infiltrações. Ok? Se eu tiver tempo a mais, tá? Se eu tiver tempo, eu posso proceder com o preparo, com o início do preparo químico cirúrgico, posso finalizar ou não, tá? Então vai depender do tempo, da habilidade do operador, tá? Então, se eu começar o preparo químico cirúrgico, por exemplo, foi até o instrumento 25, eu posso parar aí? Posso parar, eu irrigo e aspiro, né? Seco o canal e vou proceder com a medicação intracanal. Agora, para o caso onde eu fiz o PQC, tanto incompleto ou completo pós-pulpectomia, a medicação intracanal de eleição, né, é a base de hidróxido de cálcio, conhecida pelo nome comercial de Ultracal. Então, seguida pela bolinha estéreo, né, claro que de diâmetro compatível, né, com o dente, tá, e o selamento coronário duplo, conforme a gente relatou anteriormente. Tá? Então vai depender muito. Se eu não tenho muito tempo pós-pulpectomia, eu irrigo, aspiro, a medicação de eleição é o NDP. Se eu tiver mais tempo e começar o PQC, que ele seja incompleto ou completo, a medicação de eleição, né, vai sobrecair a base de hidróxido de cálcio. Tá? Mas é um tema que vocês também podem ter até visto já, né? Mas vão ter para frente ainda também. Tá, ok? E claro, toda vez que eu faço, né, o selamento coronário provisório, eu vou checar a oclusão. Eu não posso deixar o dente em sobre-oclusão. Então eu tenho que fazer normalmente, né, ajuste oclusal. Ok? Passado pela fase, né, de pulpectomia, claro que é indicado para os casos de polpa viva, saudável ou doente, agora nós vamos passar para a modalidade de esvaziamento da penetração desinfetante, que é indicada para os casos, né, de dentes portadores de doenças periapicais. Tá? Então agora nós vamos falar agora do procedimento, da modalidade de penetração desinfetante. Claro, né, que a indicação sobrecai em dentes portadores, né, de necrose pulpar ou periodontite. Tá?
Então, veja, eu tenho ali no interior desse canal tecido necrosado, eu tenho infectantes, né? Eu tenho micro-organismos, eu tenho um conteúdo ali no interior, né, daquela cavidade que antes abrigava a polpa, agora abriga o quê? Uma polpa necrótica, micro-organismos, né, e substâncias, né, que seriam altamente tóxicas, tá? Principalmente aos tecidos periapicais. Mas veja que ele está contido, né, na sua grande maioria das vezes, no interior do canal radicular. Os objetivos da penetração desinfetante visa neutralizar e ou remover o conteúdo necrótico e infectado encontrados no interior do canal radicular, sem levar estes componentes, né, para a porção apical e ou, eventualmente, periapical. Que no caso, se acontecer essa iatrogenia, eu vou também, né, transformar, eu vou tornar, né, um procedimento iatrogênico, né, provocando no paciente um flare-up, um pós-operatório agudo, tá, ok? Provocado pelo operador, de forma iatrogênica, tá? Ok? Isso é muito importante que a gente, né, esteja atento. Em que fase que acontece a penetração desinfetante na técnica endodôntica? Da mesma forma que a pulpectomia. Ela acontece, né, após o diagnóstico determinado, a cirurgia de acesso, vai acontecer conjuntamente com a odontometria. Né? Recomendamos para os dentes portadores de necrose pulpar, né, um limite de meio a 1 aquém do vértice radiográfico. Okay? E a técnica, agora, propriamente dita, para o procedimento de penetração desinfetante. Tá? Claro, né, vale lembrar que, após o diagnóstico, anestesia, isolamento relativo, isolamento absoluto, tá, e brocamento do campo operatório, eu vou, né, remover a cárie, tá, no caso aqui na mesial e na distal, remover por completo essa cárie, né, só vai permanecer dentina saudável, e vou remover também todo o esmalte sem suporte dentinário. E vou arredondar todos os bordos. Feito isso, eu vou fazer um novo embrocamento do campo operatório. Evidentemente, vale salientar que, quando trata-se de grandes destruições, eu posso remover essa cárie de forma mais grosseira, até mesmo antes de isolar o dente, tá? Logo após a anestesia. Tá? Eu posso remover essa cárie, né, parcial, tá? Mas o interessante é que eu não faça a trepanação, porque eu preciso, para a trepanação, seria conveniente que o dente tivesse isolado e o campo operatório, né, descontaminado. Então seria mais interessante que eu tivesse essas condições técnicas para que eu faça posteriormente o acesso à câmara pulpar. Tá? Então eu posso remover sim, previamente o isolamento, se for grandes destruições. Okay? Então, feito isso, eu irrigo, aspiro com hipoclorito, né? Troco a broca, vou selecionar a broca esférica de diâmetro compatível ao volume da câmara pulpar e vou proceder com a cirurgia de acesso. Tá? Sempre eu vou utilizar a broca esférica a princípio, seguida da endosea troncocônica com ponta inativa, como bem relatamos anteriormente no procedimento de pulpectomia. Então, feito isso, houve produção de raspas de dentina, vamos irrigar e aspirar com hipoclorito de sódio. Tá? Feito isso, eu vou preencher agora a cavidade, né, vou preencher a cavidade com hipoclorito de sódio. E por meio de uma lima do tipo K, de fino calibre, com preferência de 21 milímetros, eu vou iniciar o procedimento de penetração desinfetante. Entendam, a lima, no caso aqui demonstrado, ela vai servir apenas para agitar, tá,
o hipoclorito ou aumentar a área de contato do hipoclorito, né, com os restos necróticos, infectantes, tá, para neutralizá-los. E esse procedimento ele é feito sempre de cervical para apical, sempre, né, de milímetro a milímetro ou por terços. Ele vai acontecer por terços. Primeiramente no terço cervical, vou renovar a substância química, vou preencher de novo a cavidade, vou agitar novamente, terço cervical, alcanço o terço médio, irrigo, aspiro, eu vou renovar novamente, vou agitar até as imediações do CRI. Tá? Então, esse procedimento de penetração desinfetante ele é feito por, né, milímetro a milímetro, sempre da porção coronária para apical. Por quê? Se eu selecionar uma lima de grande calibre e for direto no CRI, eu vou acabar o quê? Né? Bombeando todo esse tecido tóxico, necrótico, para imediações do terço apical e ou região do periápice, promovendo assim, né, um descontrole do processo inflamatório periapical, levando o paciente, né, a uma agudização do processo periapical, que não é nada interessante. Então, novamente, após a cirurgia de acesso, irrigo e aspiro, feita a cirurgia de acesso, eu preencho a cavidade com hipoclorito de sódio e com uma lima de fino calibre eu vou agitando, milímetro a milímetro, ou no caso aqui o terço cervical. Tá? Assim que a substância tornar-se-á turva, eu irrigo e aspiro e vou renovar a substância química novamente. No caso aqui, o hipoclorito de sódio a 1%. Ok? Então, preencho novamente a cavidade e agora vou promover a penetração desinfetante agitando, tá, o terço, as imediações do terço médio do canal radicular. Irrigo e aspiro, vou renovar a substância química, deixar tudo preenchido com hipoclorito e novamente com a lima de fino calibre, do tipo K, eu vou alcançar as imediações do CRI. Feito isso, eu vou para os cálculos odontométricos para calcular o X. Tá? Calculado o X, eu continuo com o processo de penetração desinfetante, ou seja, de esvaziamento do canal radicular. Ok? Então, eu vou agora esvaziar a partir do CRI até o CRT. Então, eu vou partir do CRI agora, irrigo, aspiro, preencho a cavidade com hipoclorito de sódio. Percebam que as paredes, tá, dentinárias do canal, eu não tenho a intenção de prepará-las, de desgastá-las. Não é essa a intenção. Não é o preparo químico cirúrgico. A penetração desinfetante visa o quê? Né? Fazer um maior contato da substância química ao conteúdo, eventual conteúdo tóxico necrótico. Então agora eu vou, né, do CRI ao CRT, esvaziando, né, promovendo a penetração desinfetante até as imediações do CRT. E agora eu vou lá confirmar radiograficamente o meu limite de trabalho. Tá? Por vezes, por exemplo, num caso de uma doença aguda do periápice, que são duas, né, periodontite apical sintomática e o abscesso apical agudo, por vezes, por se tratar de uma urgência, por se tratar de um paciente que foi encaixado, por vezes a gente não tem tempo de proceder com o preparo químico cirúrgico. Então, nesses casos de urgência, tá, a gente para por aí. Tá? Então a gente irriga o canal novamente com hipoclorito de sódio a 1% e não damos sequência ao preparo químico cirúrgico. Lembrando, casos de urgência, onde foi um encaixe. Então eu irrigo, aspiro com cânula grossa, cânula fina, seco o canal e a medicação, né, de preleção, no caso é o PRP. Tá? Então eu vou lá
preencher o canal com PRP, bolinha de algodão estéreo, selamento coronário duplo, nós já falamos, né, da necessidade, das propriedades, né, que devem ser respeitadas desse selamento, tá? E vou, posteriormente, fazer o ajuste oclusal. Tá? Claro que essa modalidade de medicação intracanal é para aqueles casos, né, de urgência da polpa necrótica, ok? Para os casos que eu tenho tempo para o preparo químico cirúrgico, sendo de urgências ou não, tá? Por exemplo, de urgências eu já falei, a periodontite apical sintomática, abscesso apical agudo. Pode ser uma periodontite apical assintomática, pode ser um abscesso apical crônico. Tá? Então, nesses casos, eu tenho tempo. Então, após a penetração desinfetante, eu vou proceder com o preparo químico cirúrgico, que também pode ser parcial ou completo. Tá? Vai depender do tempo, né, que eu vou ter para, né, finalizar a fase de preparo. Tá? Então, sendo o preparo químico cirúrgico parcial, pelo menos até uma lima 25, ou completo, agora a preleção pela medicação intracanal sobrecai a base de hidróxido de cálcio, com o nome comercial Ultracal. Então, eu seco o canal devidamente, preencho com a medicação à base de hidróxido de cálcio e o selamento provisório duplo, né? Não esquecendo, né, da necessidade do ajuste oclusal. Eu tenho que verificar essa oclusão, ok? Então, pessoal, o que deve ficar muito claro para a gente, procedimento de pulpectomia é para os casos de doenças da polpa, ou até em casos que eu tenho indicação protética, como a gente bem relatou inicialmente. E é feito em 2 etapas, pulpotomia, depois a pulpectomia. E a penetração desinfetante é indicada para os dentes portadores de necrose pulpar, e ela tem que ser feita, né, de forma minuciosa, criteriosa. Tá? Eu não posso, né, num dente portador de necrose pulpar, né, alcançar o CRI e o CRT, né, sem antes proceder com a penetração desinfetante ou com o devido esvaziamento do canal radicular. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado e até o próximo encontro.